Shalom Haverim, Shalom Tzadikim. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Parosh Claudio Beit Levi, da Beit Levi, né? E nós vamos estar fazendo hoje a 24ª comentário da porção semanal da Sefer Torah, Parashá Vaikra, uma Parashá magnífica do Eterno, que vai aí trazer a terceira porta da Torá do Eterno, conhecido em português como Levítico, e vamos estar aí fazendo esse comentário do Aleph, do capítulo 1 até o capítulo 6, uma parashá maravilhosa que o Eterno trouxe para a gente, né, nos dias de hoje também, certamente, né, a parashá que significa chamou, Vaikra. Eu particularmente amo essa Kadosh palavra, né? A parashá magnífica. Eu amo a Torá em todos os sentidos, mas essa terceira porta da Torá, que é o livro de Vaikra, conhecido como Levítico, realmente é formidável. Venha conosco, vamos estar trazendo aí a responsabilidade sacerdotal dos homens, das mulheres, das pessoas que querem fazer techuvá ao Eterno, crianças, anciãos, né, a todos, todas as pessoas têm o direito da Torá, têm o direito de praticá-la, têm o direito de fazer parte do governo do Eterno, do mundo vindouro, né? As religiões têm uma forma unilateral de ver a palavra do Criador ou de praticar. Mas nós não. Aqui o Eterno trabalha nos quatro cantos da consciência humana, né? Dos pontos cardeais do ser. E não só para um prisma. Todas as pessoas têm o direito a techuvá, ou seja, ao retorno ao Eterno. Nós não colocamos ninguém, homem, nada, na frente da compreensão lógica da Torá do Eterno, do Criador. O Criador é indivisível, é incorpóreo, ele é imutável, é insubstituível, inalterável, né? Ele é indivisível, não tem como conter a presença do Criador nesse mundo aqui, né? Ele se manifesta nesse mundo, ele tem as suas criações, como a gente vê nesse dia aqui, mas o Eterno, ele é majestoso, é unânime, não há como conter a presença do Eterno, tá? Num vaso, num clim, dentro de um ser, é impossível isso. Nós acreditamos, nós confiamos na sua Kadosh palavra, nós respeitamos os Tzadikim, as pessoas justas do tempo de Canaã, no tempo de Yehoshua e Caleb, no tempo de Avraham, no tempo agora dos atuais, os correntes das nações, tá? Mas nós não podemos colocar, né, a carroça na frente dos bois. Isso aí a gente não faz. A gente trata a Torá como ela é o Todo-Poderoso que me ensina, não é homens, né? A gente precisa de estudar, precisamos de ter entendimento, sim, mas a supremacia do Eterno, a Torá do Eterno é que vai me dirigir para a vida, né? Para o mundo vindouro, para a sua presença divina, que é respeitar a sua Kadosh Torá, ok? E os homens, a maioria são pessoas que não têm uma purificação ainda, né? E se você colocar suas ideias, suas filosofias, a sua salvação na mão de um homem, de um líder de congregação, você vai certamente aí perecer, entrar numa situação complicada, tá? Então é bom nós se inclinarmos, mas para a Adavá do Eterno, tá? A palavra do Eterno, é Ele que fala conosco, tá? Não é o homem. Isso é difícil, né, das nações captarem essa mecânica do Eterno, né? Sempre quer atribuir a um pássaro, a um homem, uma mulher, colocar um Deus na barriga, né? Uma planta, um ser, uma cidade, um dinheiro, alguma coisa para ter a salvação. E a salvação do Eterno não é isso. A salvação do Eterno é praticar a Torá para ser
exaltado o 8º dia, vai ser gerado um 8º dia espiritual, ok? E aí essa pessoa vai ter a salvação e vai encontrar o Leolam Vaed, que é o 9º dia, ok? E o 9º dia é um reino vindouro que está por vir. Isso é a salvação do Eterno. A salvação do Eterno não vem por eu acreditar em alguém. Não, a salvação do Eterno é a prática da Torá. Se você não praticar a Torá, não tem como haver salvação. Entendeu? A salvação é um caráter simples. Pratique a Torá, cumpra os mandamentos, ande direito com as pessoas, para vir a salvação. Para vir a energia da ordem do Eterno. Uma energia pura, boa, que vai trazer portais abertos, vai trazer sabedoria, entendimento, beleza, ok? Isso é a salvação do Eterno. A salvação do Eterno não é você se inclinar a uma pessoa e ficar aguardando e não cumprir palavra nenhuma do Eterno. Isso não existe, é paganismo. Você está fora da palavra, você está ouvindo a serpente, não está ouvindo o Todo-Poderoso. Certamente essa pessoa vai perecer mais cedo ou mais tarde, ok? Então fique conosco, vamos estar aqui no comentário do livro de Vaikra, Levítico, né? Uma paraxá magnífica do Eterno, que é muito importante nós frisarmos isso, ok? Vamos lá, Aleph. Chamou o Eterno a Moshe e falou com ele da tenda da congregação Lemor. Observe que depois da paraxá enumeração, né, lá no livro de Shemot, o Eterno agora fala dentro da tenda da congregação com o sumo sacerdote. Tá? É o Eterno que fala com você, não é um homem. Bet, fala aos filhos dos hebreus e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Criador, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Então, essas ofertas é pelo lado feminino, né? Toda a alma animal do caráter feminino de vacas e também da parte de ovelhas é dado aí o lado feminino primeiro que o Eterno quer, tá? Gimel, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerás macho sem mancha. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Criador. Então, o lado masculino, que é a justiça do Eterno, que é o gado, toda a alma animal que rege ali, o lado de justiça do homem, vai ser dado à porta da tenda da congregação, de boa vontade, não é por interesse ou por obrigação, mas quando você sentir a vontade de oferecer esse olá, esse holocausto, essa oferta de elevação, vai ser dado ao Eterno na porta da tenda da congregação. Dalet, e porás a sua mão sobre a cabeça do olá, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então, se assim você permitir, né, que sua alma animal deve ser tratada pelo sacerdócio, o sumo sacerdócio, que também existe dentro de você, tá? Assim então será aceita essa oferta de expiação, ok? É importante nós entendermos isso. Depois degolhará o bezerro perante o Eterno. Os filhos de Arão, os Corraníns, oferecerão o sangue e espargirão o sangue a roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, todo esse novilho vai ser aí espargido na porta ali, tá? No altar, tem que ser espargido, tá? É todo, não é pela metade, é todo esse novilho, tá bom? Tudo aquilo que você quer aprender ao Eterno da Torá vai ser dado ali no altar. Vave, então esfolará o olá e o partirá nos seus pedaços. Então é por parte que vai ter essa oferta de olá e também de expiação pelo pecado, tá bom? Não é de forma do absoluto, não é de forma maciça, mas sim pedaço por parte. Você vai aí trazendo essa oferta de expiação. Zaimin. Os filhos de Arão, os Corraníns, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Observe que é o Leviim que vai trazer a ordenança do sacrifício, tanto para elevação, o olá,
quanto para expiação pelo pecado, tá bom? É o Leviim que está dentro de você, é que vai trazer essa mecânica, tá? Dos pedaços do sacrifício de expiação ou de olá, de elevação espiritual. Também os filhos de Arão, os correntes, porão em ordem os pedaços. A cabeça, o redenho, sobre a lenha, está no fogo e em cima do altar, tá bom? Então, toda a parte do redenho aí vai ser colocado na lenha, tá bom? Precisa ser queimado isso com fogo para que a oferta venha ser trazida ao Eterno com benevolência, com boa vontade. Porém, sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. E o holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Todo-Poderoso, tá bom? Então, ao Todo-Poderoso vai ser feito essa mecânica. 10. E sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para lá, oferecerá macho sem mancha. Então, a oferta de cabras é o que? É o estudo da Torá, né? A cabra, quando ela quer se alimentar, ela sobe, né, nos galhos das árvores, ela tem essa incumbência. E assim somos nós vamos subir nessa árvore da vida, que é a Torá, mas sem mancha, sem falhar, sem erros, passo a passo, meoto, pouco a pouco, subindo, se alimentando da Torá, sem erro, sem mancha, ok? Para elevação, oferecerá, tá? Então é uma oferta de elevação espiritual, o estudo da Torá, a oferta de cabras. 11. E a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, ou seja, à sua frente, perante o Criador. E os filhos de Arão, os corranins espargirão o seu sangue, a roda sobre o altar. Então, é uma mecânica Leolam Vaed, para sempre, né? A oferta de cabras, ou seja, o estudo da Torá é Leolam Vaed, é uma roda, é uma exponenciação de 360 graus, tá? Sempre, tá bom? Estudando e se elevando. Não é uma vez ou outra, mas sempre. 12. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 13. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso oferecerá, e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Como eu disse, né, é uma oferta de elevação espiritual, o estudo da Torá. 14. E se a sua oferta ao Eterno for lá de aves, oferecerás a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Ou seja, aí se não for de cabras, né, você não tem condições de ser de cabras, você pode usar aves, né? Você pode trazer uma mecânica, uma leitura, você pode ler a Torá, ok? Rolinho, você pode falar da Torá para alguém, perguntar, né? Trazer A e B, trazer perguntas como os pombinhos, entendeu? Ou melhor, as rolinhas, né? E os pombinhos também, como mensageiros, ok? 15. O sacerdote oferecerá sobre o altar, e lhes torcerá o pescoço com a sua unha, e as queimará sobre o altar. O seu sangue será espremido na parede do altar. Então, através desse confronto, né, você vai fazer um confronto com a sua interpretação, ou seja, você vai procurar saber o porquê, o fundamento da Torá, ok? É isso que o Eterno está tratando. 16. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do Oriente, no lugar da cinza. Então, toda parte que não tem compreensão, ela tem que haver compreensão a partir de então, ok?
17. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Todo-Poderoso. Então, gente, esse primeiro capítulo de Vaikra traz à tona o conceito da volta para o eterno, do serviço de cabras, que é o estudo, o serviço de aves, de elevação e de pombos e rolinhas, né? Que é estudar, é confrontar o estudo para você se elevar na Torá. E se for expiação pelo pecado, será um novilho, né? Um boi de 1 ano sem mancha, ou uma cabra, tá bom? Para que você venha aí fazer techuvá ao eterno. Capítulo 2. A partir de agora, nós vamos dar início às ofertas dos manjares. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjar ao eterno, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá um incenso sobre ela. Então, através desse estudo minucioso, que é a flor de farinha, as rezas, a reza da manhã, a reza da tarde, né? No caso o shaharit pela manhã, a minhá à tarde, o arvit à noite, o shema de dormir, as rezas complementares também, as orações, tudo isso é a oferta de farinha. E o azeite, né? Junto ela com a queima do incenso, que são os nossos pensamentos, a formalização para então nós darmos essa oferta de manjar ao eterno, ok? Através desse mecanismo da oferta da manhã, da tarde e da noite, nós vamos fazer um manjar, né? E esse manjar, o eterno certamente ele vai aprovar esse manjar, tá bom? Porque nós vamos estar trazendo à tona o perfume, né, que o eterno quer que nós tenhamos, né, na nossa consciência. Passuque 2. E trará os filhos de Harã, os Corranins, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, do seu azeite, com todo o seu incenso. O sacerdote queimará esse memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao eterno. Então, é um memorial, isso é feito de manhã, à tarde e à noite, tá bom? E um cheiro suave, tá bom? Para a oferta ao Todo-Poderoso. Passuque Gimel. O que sobejar da oferta de manjares será de Aharã e de seus filhos. Coisa santíssima é, Kadoshim é, de ofertas queimadas ao eterno. Então, toda a parte que vier de bom agrado é para oferecer a Aharã, o Leviim, ok? Que está na congregação, ok? Do Kohen, sacerdote. Dalet, uma porta. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos e de flor de farinha amassados com azeite, com os corões asmos untados com azeite. Por que isso, Cláudio? Na porta, porque a porta do Eterno ela é um bolo asmo, ou seja, um bolo sem fermento, né? Um bolo que não tem fermentação alguma, assim como os coscorões também, sempre amassado com azeite e untados também, né? É isso que o Eterno está tratando conosco. Nós fazemos essa oferta de manjares, mas é sem fermentação, sem falácias, uma Torá viva, pura, né? Conforme o Eterno determina, tá bom? Passuque Re, e se a tua oferta for oferta de manjares, cozidas na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Aqui o Eterno trouxe aqui, ó, as convidadas, né? Dá um tchau aí, gente. Dá tchau, dá tchau. Olha lá, as crianças do Eterno estão aqui assistindo a Paraxá. Que bom, né?
Então, pessoal, Passuque 5, e se a sua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Todo alimento nosso, né, ele deve ser kosher, tá? Seja quais for, qualquer alimento que nós formos prepararmos para a Torá, ele vem de caráter sem fermentação, puro. O Eterno não aceita que seu povo coma alimentos industriais, alimentos que têm fermentação. É isso que o Eterno está tratando, tá bom? Eu espero que vocês tenham esse entendimento. Passuque Vav, em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Passuque Zaime, e se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, far-se-á a flor de farinha com azeite. Ret, então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Eterno, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Tete, o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Todo-Poderoso. 10. O que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Eterno. 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerem ao Eterno se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Eterno. 12. Deles oferecereis ao Eterno a oferta das primícias, porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. 13. Toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal, do concerto do teu Criador. Em toda a tua oferta oferecerás sal. 14. E se ofereceres ao Eterno ofertas de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. 15. E sobre ela deitará azeite, porás sobre ela incenso, oferta de manjares é. 16. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso, oferta queimada ao Criador. Gente, então, o processo do sal ali, nós devemos aplicar isso, tá? Essa oferta, e não de forma doce, para agregar o ego de ninguém, mas sim uma pitada de sal específica ali, para que haja um equilíbrio na questão da Torá, na questão do retorno ao Eterno, tá? Para ver que as coisas com o Eterno não é conforme nós imaginamos, mas sim é uma forma que contém um pouco de sal, um tempero, né? Um pouco aguçado, e vai trazer aí a realidade das pessoas que realmente querem dar a oferta de manjares ao Eterno. Agora nós vamos para o sacrifício de Shalom ou de bondade ao Eterno. Gimel, e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Eterno. Então, a sua palavra, que representa a fêmea, né, ela tem que ser sem mancha, tá? Em todos os serviços, tanto o serviço Hakodesh, né, o serviço do Eterno, como o serviço também secular. Ele deve ser sem mancha. Bete, e porás a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. Os filhos de Arão e os Kohanim despejarão esse sangue sobre o altar em roda. Então é Leolam Vaed, tá? Essa verificação de conformidade e produtividade. Essa mecânica é um Leolam Vaed, é para sempre, é contínua, sem mancha. Gimel, depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Eterno, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Dá-lhes. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, o redanho que está sobre o fígado, com rins tirará.
Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto. Estará sobre a lenha que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Eterno. Vav. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico eterno, seja macho ou fêmea, sem marcha ou oferecerás. 7. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecerá-lo perante o Eterno. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolhará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerás ao Eterno, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. 10. Como também tirarás ambos os rins, e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, o redanho que está sobre o figo com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Eterno. 12. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Eterno a oferecerá. Então, o conceito de sacrifício de Shalom e também da bondade do Eterno, que é o lado feminino, é toda a parte do redenho, do rins, o fígado, né? O fígado filtra todo o sangue, né? Todo o rai, né? A água, os rins, que representam as palavras, tudo isso a partir de agora é um sacrifício ao Eterno, tá? Não é mais nada do mundo, mas sim as coisas kadoshim, santíssimas do Eterno, tá? Que você vai dar esse sacrifício. A partir de agora, as coisas do mundo não lhe pertencem mais. Toda a parte de vida que o fígado pode vir a filtrar tem que ser uma coisa já pura, um sangue puro, uma alimentação boa, tá? Não é mais aquilo que você vê, não é mais aquilo que você ouve, não é mais aquilo que você come de qualquer maneira, ok? Mas de forma limpa, sem mancha. E se for uma cabra, se for um estudo, da mesma forma. Todo esse estudo é voltado para o Eterno, tá? E não para os homens. Passuque 13 do capítulo 4. E porás a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolhará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e em redor. Então, é em Keter, né? É na cabeça desse sacrifício que você vai dar ao sacerdote. O sacerdote vai impor as mãos na cabeça desse animal, tá? Para então dar o serviço de sacrifício ao Eterno, tá bom? 14. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Eterno, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. 15. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado e com os rins. 16. O sacerdote queimará isto sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, cheiro suave. Toda a gordura será do Criador. Então, tudo aquilo que envolve, né, essa gordura para envolver esse haverá, esse pecado, né? Essa gordura que contém ali, né? Vai ser removido e dado ao Eterno. Nada, absolutamente nada pode estar contendo esses órgãos vitais que o Eterno traz, tá? 17. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue, alguns comereis. Então, gente, não pode absorver, tá, o pecado que está na gordura e no sangue, tá? De toda a alma animal sua, tá? Dos rins que filtra a água e o sangue, do fígado que filtra os nutrientes para o sangue, o redenho, tá bom? Toda a gordura também, tá? Tudo isso vai ser dado para o Eterno, tá bom?
capítulo 4 de Vaikra. Aleph, falou mais o Eterno a Moshe Lemor, falou mais o Eterno, dizendo, Bet, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Eterno, acerca do que se não deve fazer contra alguns deles. 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Eterno, por expiação do pecado. Então aqui, gente, nesse Gimel, né, o Eterno fala para que, se o Kohen errar, né, por algum erro, oferta de pecado, em relação à quebra da Torá, né, algum mandamento específico que ele quebrou a Torá, então vai haver um novilho, né? Ele vai ter que oferecer mais um novilho, tá? Para ele ter entendimento da Torá, tá bom? Ele vai dar esse novilho ao Criador, tá bom? O Dalet, raiz do capítulo. Trarás o novilho à porta da tenda da congregação perante o Eterno, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e decorará o novilho perante o Criador. Então, volta, faz techuvá, volta ao Eterno, tá bom? Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Vav, o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Eterno, diante do véu do Kadoshim. Então, por que 7 vezes? Os 7 dias ele vai fazer um shiur profundo, vai estudar, para ele ter um entendimento da Torá, ok? E aí ele vai identificar o erro que houve ali, tá? Na quebra do mandamento. Zaime, perdão, também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Eterno, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então, esse altar do incenso, que é a queima, né? Esse altar, ele vai ser dado, né? Ele vai ser praticado, que ele vai estudar minuciosamente a Torá, tá bom? Para que ele não venha quebrar a Torá mais uma vez, tá bom? Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E os dos rins é a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redente sobre o fígado, com os rins tirará. Então, esse rins, essa gordura, o fígado, vai ser codificado mais uma vez para cada Shin, tá? Ele é espiritual e também é de forma física. E é bom nós ressaltarmos que todas as vezes que nós quebramos a Torá, há um sangramento espiritual, tá? Há um lixamento espiritual e físico da alma animal, tá bom? Danifica a alma animal e a alma espiritual, tá bom? Isso é muito perigoso, porque com o tempo vai degradando e a pessoa vai perdendo o VAV, né? Vai perdendo a oportunidade de estar em vida. Tchau! Para que nós... ele vai perder, né? O VAV é muito perigoso, porque todas as vezes que você quebra o mandamento é complicado, tá? É bom nós alertarmos as pessoas. Deixa eu ver. 10. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. 11. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco. 12. Isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. 13. Sacrifícios pelo erro do povo. Mas se toda a congregação do povo da Sheba Real errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Eterno aquilo que se não deve fazer, foram culpados,
e o pecado em quem pecário for notório, então a congregação oferecerá um novilho de expiação pelo pecado, e o trará diante da tenda da congregação. 15. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Eterno, e degolará o novilho perante o Eterno. 16. Então o sacerdote ungido trará do sangue dos novilhos à tenda da congregação. 17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Eterno diante do véu. 18. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Eterno, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. 19. E tirará dele toda a sua gordura e queimará lá sobre o altar. 20. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim ele fará. E o sacerdote por eles fará propiciação. E lhe será perdoado o pecado. 21. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. Expiação do pecado da congregação. Muito bem. Quer falar alguma coisa? Quer falar aqui? Quer falar? É uma live que eu estou fazendo. Aí a gente aqui, gente, o sacrifício pelo erro do povo, o Eterno pede para que nós espargiremos o sangue do sacrifício durante os 7 dias do altar, né? Não só um dia só, mas pedir perdão ao Eterno os 7 dias, fazendo a calibração certa, né? Para que nós não venhamos a voltar a quebrar a Torá, tá? Eu acho que isso é muito importante para nós, né? A gente fazer esse trabalho, esse sacrifício de voltar para o Eterno. São 13, são 8 versículos, né? O sacrifício pelos erros do povo, né? Vamos lá. Sacrifício pelos erros de um príncipe agora. 22. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Eterno, teu Criador, aquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou ele for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha. Esse bode é a falta, né, de compreensão da Torá. Então esse bode ele tem que ser dado para fora, não só a parte masculina, mas como a parte feminina também, tá? Então esse bode ele vai fazer uma expiação fora do arraial, né? Ele vai estudar, vai ter um entendimento dos porquês, né, das haverás. Ele não pode fazer parte do sacerdócio ali, ele tem que sair para fora, tá bom? Para não haver nenhum tipo de situações que vai trazer aí a culpa, né? Vamos lá. 24. E porás a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Eterno, a expiação do pecado Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. Sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E 27. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Eterno, aquele que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. 30. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto.
e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. 31. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao eterno. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha a trará. 33. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. 34. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. 35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Eterno. Assim o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. 2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta feira imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. 3. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, ele for oculto ou souber depois, será culpado. Dalit. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, ele for oculto ou souber depois, culpado será numa dessas coisas. 5. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Vave, e a sua expiação terá ao Eterno, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. 7. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Eterno, 2 rolos ou 2 pombinhos, uma para a expiação do pecado e outro para o holocausto. Rete, eu trará ao sacerdote o qual primeiro oferecerá, aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Tete, e do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. 10. E do outro fará o holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. 11. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efá de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima um incenso, porquanto é expiação do pecado. 12. E trará o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Eterno. Expiação de pecado é. 13. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas. Ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. Então aqui quebra mais um paradigma das nações, né? Porque as nações, elas dizem que só através do sangue pode ser perdoado o pecado, e isso não convém com a Torá. A Torá, no capítulo 5, todo o versículo do Aleph até o 13, diz que uma flor de farinha sem azeite, se você oferecer, mesmo se você não tiver rolinho nem pombinho, gado, cabras, nada, você será perdoado, tá bom? Então, mais um paradigma, um dogma das religiões que fala que, se não for pelo sangue,
não será sido perdoado. Isso não é verdade. O capítulo 5 de Levítico, do 1 até o versículo 13, quebra essa falácia das nações. Versículo 14, sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Eterno, então trará o Eterno por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do Kadoshim, para a expiação da culpa. 16. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda que demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará a expiação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Então, se assim o pessoal não souber fazer o serviço, a rodava Kodesh, né, o serviço divino, ele vai trazer, né, ali do rebanho um carneiro, né? Esse carneiro ele vai fazer o quê? Ele vai estudar a Torá, ele vai ter uma compreensão ali do rebanho, vai sair do rebanho, vai fazer um estudo minucioso e lhe será perdoado pelo fato de ele não ter um entendimento da Torá em forma plena. Passuque 17, sacrifício pelos pecados e de ignorância. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Eterno o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, ele será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpada ao Criador. Então é a questão da culpa aí, né? Pela questão da ignorância, de não ter esse entendimento, ele vai fazer aí um carneiro também, tá? Para fazer essa expiação aí da culpa, tá bom? Porque ele não tinha entendimento. Capítulo 6, o sacrifício pelos pecados voluntários, né? Capítulo 6, Aleph. Falou mais o Eterno a Moshe Lemor. Bet, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Eterno, negar o seu próximo, ele se deu em guarda, ou que depois na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, Gimel, ou que achou perdido, ou negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. 4. Será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. Vave, e a sua expiação trará ao Eterno um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará o sacerdote. Zaime, e o sacerdote fará expiação por ela, diante do Eterno, ele será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpadas nelas. Então essa mecânica, né, às vezes ocorre porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade idólatra, né, dentro de um conceito pagão também. Todos nós lidamos com pessoas que servem a outros deuses, servem ao paganismo, né, pessoas que estão fora da Torá de forma plena. Então esse mecanismo faz com que nós erramos também, de forma indireta e direta. Mas a gente trazendo isso ao Kohen, ao sacerdote, e fazendo a verificação, né, de toda a Torá, estudando, nós vamos aí certamente ser perdoados, né, e consertar esse erro. Gente, essa paraxá é magnífica. Eu não explanei muito, apenas falei um pouco dos sacrifícios, mas comprimindo toda ela, essa paraxá, né, Vaikra, a primeira paraxá ali, eu posso dizer que ela é uma logística de santidade ao Eterno, uma logística plena, correta, que nós devemos fazer, tá bom? Para que a gente venha estar na presença do Eterno de forma justa, firme, tá? Existe
o pecado perdoado através da flor de farinha. Não é somente pelo sangue, conforme as religiões pregam aí. O cordeiro, é pelo sangue do cordeiro que eu fui perdoado. Isso aí não bate com a realidade. Se você orar ao Eterno com uma flor de farinha, sem azeite, você vai, se for verdadeira a sua petição, você vai ser perdoado, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos nós. Obrigado por tudo, que seja luz. Yevareh Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Adonai Panaveleha Veiasenleha Shalom. Elohim é rei fiel, certamente. Que seja or na sua vida. Shalom, shalom.